Cedo a palavra ao deputado Rubens Pereira Júnior, do PCdoB, que terá 25 minutos. Senhor presidente, membros da mesa, nobres colegas deputados, imprensa, galeria, funcionários da casa, internautas, telespectadores. Senhor presidente, em regra, eu não trato de assuntos estaduais nesta tribuna. Temos uma pauta tão densa a ser debatida, reforma da Previdência, reforma política, reforma trabalhista, mas hoje resolvi abrir uma exceção devidamente justificada. Porque, afinal de contas, deputado Esperidião Amin, o Brasil precisa conhecer a verdadeira revolução que acontece hoje no estado do Maranhão, liderado pelo governador Flávio Dino. São ações em todas as áreas. E não pensemos que a crise no Maranhão é menor que a crise no Brasil. Não pensemos que a recessão que hoje, infelizmente, atormenta o nosso país, também não maltrata o nosso estado. Mas, apesar da crise, é possível um governo honesto, íntegro, progressista, de esquerda, marcar verdadeiramente qual é o rumo de um Estado dentro daquilo que nós acreditamos. E vou além, e digo mais. Se tanto tem sido feito no Maranhão, é a prova de que muito poderia estar sendo feito em outros estados, que têm situações econômicas melhores que as nossas, que têm situações políticas mais confortáveis que as nossas. Os senhores e senhoras deputados sabem exatamente o que aconteceu recentemente na política do Maranhão. O governador Flávio Dino venceu uma eleição depois de muito tempo que a oposição sofreu com uma das maiores e últimas oligarquias que exerceu o poder político no estado e no país. Mas isso é página do passado. O que nós queremos é olhar para frente. E para destacar aquilo que julgo ser o mais importante, a valorização dos educadores. Digo sem medo de errar, o Maranhão paga o maior salário para professor do país. O Maranhão, pequeno estado do Nordeste, paga hoje R$ 5.340 para um professor da rede estadual de ensino que trabalha 40 horas. R$ 5.300 para professor, salário inicial, 40 horas no estado do Maranhão. Se o Maranhão consegue, por que os outros estados não conseguem? Porque lá há um governo sério, comprometido, que de fato direciona os investimentos para a educação, porque sabe que não há redenção política, não há desenvolvimento social, se a base não for, em primeiro lugar, a valorização dos educadores do nosso estado. Repito, o maior salário do país para educador é o estado do Maranhão, justamente onde há um governo comunista liderando com R$ 5.300 salário inicial para 40 horas. Na educação ainda posso destacar alguns outros pontos, como por exemplo, ensino em tempo integral. Ensino de tempo integral no Maranhão hoje é uma realidade. Este ano de 2017, nós teremos 18 escolas de ensino em tempo integral no estado do Maranhão, contra nenhuma nos governos anteriores. O ideal é que nós façamos a transição, a passagem deste modelo atrasado, arcaico, que não priorizava a educação em tempo integral, para esse que é, sem dúvida alguma, o futuro da educação do nosso país e certamente do nosso estado. Em 2017, já são 18 escolas em tempo integral em funcionamento. E o nosso desafio é chegar em 100 em menos de 10 anos, com o governo voltado para a valorização da educação. Destaco também o ensino profissionalizante. Outros estados já deram saltos muito à frente do Maranhão. O Maranhão ficou no rabo da fila. Sabe quantas escolas profissionalizantes da rede estadual o Maranhão tinha até 2014? Nenhuma. Nenhuma escola profissionalizante da rede estadual. Zero. Neste governo, liderado pelo governador Flávio Dino, a realidade é outra. Hoje já são 5 IEMAs, o equivalente aos institutos federais criados pelo governo Lula. Agora nós temos o Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tecnologia no estado do Maranhão. 5 em funcionamento agora em 2017. Até o final do mandato, deste mandato, serão 23 escolas profissionalizantes, onde é ensino médio e também escola profissionalizante. Ceará começou isso há muito tempo, Pernambuco começou isso há muito tempo, e o Maranhão, infelizmente, não havia chegado o seu momento. Agora chegou.
5 em funcionamento já este ano de 2017, Coroatá, Axixá, Bacabeira, Pindaré e São Luís. 5 em funcionamento já esse ano e nós chegaremos até 23 ao final do mandato do governador Flávio Dino. E alguém pode perguntar, mas isso é só na educação. Se fosse, já valeria o registro, mas vai muito além. Como não destacar, por exemplo, a questão da segurança? Nunca se efetivou tanto o combate ao tráfico de drogas e entorpecentes como agora no governo Flávio Dino. Recorde após recorde. Nunca se fizeram tantas apreensões de drogas, de armas e tantas prisões relacionadas ao tráfico como é feito agora. Finalmente, presidente capitão Augusto, há agora uma superintendência especializada no combate ao tráfico, que antes sequer existia. E agora, quando há o apoio estatal, quando há a priorização, quando há o foco, o resultado aparece. No Maranhão, infelizmente, a gente tinha que trabalhar a segurança pública sem policial. Nós tínhamos o maior déficit de policial do país. Enquanto a ONU recomenda que haja um policial a cada 200 habitantes, no Maranhão era para cada 600. O governador Flávio Dino disse que essa realidade iria mudar. Nos 2 primeiros anos, 2.000 novos policiais. Agora, em março de 2017, mais 1.200 novos policiais nomeados, que estão saindo agora do curso de formação, porque agora o curso de formação, deputado Vicente, é sério, não é mais passar lá 15 dias e sair com certificado, agora é um curso efetivamente de formação, de qualificação para preparar o policial militar para poder fazer o trabalho nas ruas. 1.290 novos policiais no estado do Maranhão. Enquanto a gente vê os outros estados parcelando salário, parcelando 13º, no Maranhão o pagamento é rigorosamente dentro do mês, com ampliação dos serviços, com novos policiais, com novos professores, com concurso em diversas áreas que até então não tinha. Lógico que além dos novos policiais também quero destacar a imensa quantidade de novas viaturas. No Maranhão há mais um feito que merece ser destacado. A questão da ampliação da malha viária. Em 2 anos, o governador Flávio Dino já pavimentou mais de 1.000 quilômetros de asfalto, de novas estradas, de estradas que não eram pavimentadas, de cidades que historicamente eram abandonadas pelo poder público e que finalmente, neste governo, as obras foram concluídas e entregues à população. Vou dar o exemplo da minha cidade, cidade de Matões, o asfaltamento de Baú para a cidade de Matões. Estive há 2 semanas na inauguração da estrada que liga Coelho Neto a Afonso Cunha e tantas outras estradas que estão hoje em processo de pavimentação pela primeira vez sendo realizadas no nosso estado. Na saúde, quero destacar o avanço dos hospitais regionais. O Hospital Regional do Maranhão, quem começou foi o governador Jackson Lago, com a criação do Hospital Socorrão de Presidente Dutra. Infelizmente, o governo passado optou por uma outra fórmula, por hospitais de 20 leitos, contrariando inclusive a lógica do SUS. Não é possível que alguém defenda no país que o fortalecimento da política de saúde de um estado passe pela construção de hospitais de 20 leitos. O governo Flávio Dino traz de volta a normalidade da política do SUS. A prioridade agora são hospitais regionais. E o governador Flávio Dino já inaugurou, já entregou 5 hospitais regionais e outros em execução. Vou citar o de Caxias, vou citar o de Bacabal, vou citar o de Santo Inês, vou citar o de Pinheiro, para dar apenas alguns exemplos. Sem que falar o de Chapadinho, o de Balsas, Imperatriz, o Hospital da Mulher, o Hospital da Criança em São Luís, que está em fase final, em execução, e que, portanto, na saúde também merece ser registrado os feitos apresentados pelo governador Flávio Dino. O Porto é um caso à parte. O Porto merece os nossos aplausos, em especial porque antes, deputado Everton Rocha, o Porto era apenas uma acomodação de aliados políticos. Agora, no governo Flávio Dino, a realidade é diferente. A fila de espera no Porto, e isso é o que representa a lucratividade para as empresas que ali operam, era imensa, gigantesca, ali se perdiam dias parados. Agora a realidade é outra. Há um aumento no volume de cargas, apesar de toda a crise, da estiagem, do problema que tivemos com a soja, do problema das estradas, mas há um processo de modernização e profissionalização na EMAP, a Empresa Maranhense de Administração Portuária. Tão exitosa que algumas aves de mau agouro já começaram a falar, inclusive, em querer federalizar o Porto. Enquanto o Porto era deficitário, ninguém falava nada. Agora que o Porto tem para investir em 2017 700 milhões de reais, recurso da EMAP, da Empresa Maranhense de Administração Portuária, agora estão falando em federalizar o Porto. Um outro aspecto merece
ser destacado, em especial ainda mais em tempos de crise da política. E eu destaco o combate à corrupção, tanto pela Procuradoria do Estado, quanto pelos instrumentos de controle efetivo, inclusive a criação da Secretaria de Transparência e Controle, onde nós saímos dos últimos lugares nos rankings do posicionamento de transparência e controle da CGU do país, os últimos lugares. A nossa nota era próxima de 0. E agora, em menos de um ano, na verdade, o governo Flávio Dino subiu para o primeiro lugar, empatado com outros 5 ou 6 estados, no quesito transparência, ouvidoria e efetivamente controle por parte da administração pública. Era impossível você direcionar, você, de certa forma, gastar o dinheiro público se não desse transparência. Antes, no Maranhão, só para os senhores terem uma noção, havia um filtro no portal da transparência. Apenas 60% dos gastos eram publicados no portal da transparência. Portanto, no portal da transparência do governo anterior no Maranhão, havia um tapa-olho. Você não pode olhar tudo, você não podia olhar tudo. Isso agora é uma página triste do passado, e o que o governo Flávio Dino se apresenta, tanto no que diz respeito à apresentação de ações de improbidade, quanto também de recuperação daqueles que desfalcaram o patrimônio público, mas principalmente na prevenção e no controle, efetivamente, como deve ser um governo sério, um governo responsável, que apesar de todas as dificuldades, tem muitas entregas para oferecer ao povo do nosso estado e que o Brasil precisa e vai conhecer daqui para frente. Encerro, senhor presidente, com um comentário. Durante 2 anos, deixei que os nossos adversários, nossos opositores, fizessem aqui a cantilena que bem desejasse. Até aquele momento se parecia muito com um choro de derrota da eleição anterior. De fato dói esse desapego ao poder. E aí espernearam bastante. Mas a partir de agora, quero dizer que é diferente. Nenhuma mentira ficará sem a verdade ser reposta. Nenhuma agressão ficará sem uma resposta. O que antes era uma cantilena de derrotado eleitoral, agora se traduz em outra coisa, igualmente grave: desespero pré-eleitoral. A gente está pronto para debater o nosso estado de cabeça erguida, com os muitos feitos que o governo do Maranhão tem realizado e que dá orgulho de falar Brasil afora. Repito, 1.200 novos policiais, maior salário para professor do país, R$ 5.300 salário inicial para professor do Maranhão, 1.000 quilômetros de asfalto, 5 hospitais regionais, porto, modernização, aumento da produtividade, e isso nós não aceitaremos que seja vilipendiado, caluniado, difamado, agredindo inclusive pessoas de bem. Nenhuma mentira ficará sem a devida resposta. Para encerrar, concedo a parte ao deputado Everton Rocha. Eu queria cumprimentar o colega deputado Rubem Júnior, primeiro pelo brilhante desempenho que ele tem tido aqui na frente do seu mandato. Os 2 anos que ele já está aqui à frente, na casa, teve a oportunidade, está tendo a oportunidade de conhecer, assim como todo o Brasil, o desempenho que Vossa Excelência tem tido. Para mim não é uma surpresa, porque nós somos do mesmo estado e já atuamos desde alguns anos aqui, para não falar nossas idades, e o Rubem Júnior, quando já era deputado estadual, ele vinha também exercendo um grande papel naquela casa. Filho de um grande político, Rubens Pereira, ex-deputado estadual, prefeito da sua cidade natal, Matões, assim como a sua mãe. Eu não tenho dúvida que Vossa Excelência orgulha toda a família Pereira e também os amigos e os políticos dessa nova geração que tem feito um grande trabalho e tem construído um novo momento, como Vossa Excelência aqui tão bem colocou, um momento de olhar para frente. Mas é importante, para olhar para frente, a gente fazer uma prestação de contas, como que nós encontramos e aonde que a gente quer chegar. E essa prestação de conta que Vossa Excelência faz, Rubens, do deputado, do governador, do governo Flávio Dino, ela é muito importante. Primeiro, porque o Brasil, todos sabem que vive o pior momento da sua história, né? Basta abrir os jornais, basta ligar a televisão, olhar estados ricos como Rio de Janeiro, Espírito Santo, Rio Grande do Sul, estados que ainda estão negociando para pagar a folha de pagamento de novembro, né? Outros estão ainda discutindo pagar o 13º. E o governo do Maranhão não só está pagando em dias, como não tem um canto do Maranhão que não tem alguma ação concreta, efetiva, para que se possa fazer. É mil maravilhas? Está tudo resolvido?
Claro que não. Aqui ninguém está ficando maluco de falar uma besteira dessa. O que nós estamos dizendo é que existe governo para discutir e para enfrentar os problemas. E é isso que a gente realmente reconhece à frente do governador Flávio Dino e a grande frente que ele montou para enfrentar os momentos que ele está vivendo. Então eu quero aqui parabenizar Vossa Excelência, assim como o governo, porque eu sei que nesse momento difícil, são poucos governadores que fazem o que o Flávio fez, por exemplo, no Carnaval. Poder brincar bloco de rua na rua, no meio da população, sem precisar se esconder. Por quê? Porque nós sabemos que ele, todas as dificuldades que tem, ele abre a porta e mostra realmente o que está acontecendo. E quanto a Vossa Excelência, o PCdoB só vem a engrandecer a qualidade que a bancada dá a essa grande luta que vocês travam aqui dentro da casa. Parabéns, deputado Rubem Júnior, pela sua atuação. Só uma parte, só para completar o que o Everton falou, cumprimentar pelo discurso, dizer do orgulho que todos nós temos da sua atuação aqui no Congresso, dizer que isso nos deixa muito grande ser seu companheiro, ser seu colega aqui, e você honra essa casa e honra esse Congresso Nacional. Meus parabéns. Eu agradeço, incorporo os dois à parte, e não poderia ser diferente vindo de Vossas Excelências. E tampouco poderia ser diferente também o trabalho levado a cabo pelo governador Flávio Dino, que muitos aqui conhecem desde quando foi deputado federal, é um dos mais destacados da Câmara, especialmente na Comissão de Constituição e Justiça, e já havia sido assim também à frente da presidência da Embratur, já havia sido assim como juiz federal, e ele leva a sério a questão que ser hoje ocupante de cargo eletivo é você ser um servidor público. É servir ao povo o tempo todo, por excelência, com prioridade, com responsabilidade. Portanto, era isso que eu queria registrar na tarde de hoje.